a minha madrinha teve o desplante de, quando o Benfica estava a jogar e as coisas estavam um bocadinho mais apertadas, pegava em todas as crianças, levava-nos para um quarto para rezarmos. E eu nunca me esqueço disso, era tão cruel. Aquilo, nós não percebíamos o que é que se estava a passar, não era? Éramos miúdos e tínhamos de estar ali assim todos, de joelhinhos a rezar para o Benfica ganhar. Na altura, o meu maior problema era que eu chegava a um certo ponto, já não havia mais nada inovador para fazer, ficava nervosa. Preciso dar isto a outra pessoa e descobrir outra coisa nova para fazer. Mas não posso considerar que tive muitos problemas relativamente a ser uma mulher no mundo dos homens. Estou a falar na indústria automóvel, na indústria de bebidas alcoólicas, na indústria bancária e não só, não é? Portanto, tipicamente os altos lugares são dominados por homens. Neste caso, nunca tive esse problema. Este episódio tem o apoio de Creative 7, a empresa de marketing que faz o seu negócio brilhar. Olá, Cristina. Ora cá estamos. Ora cá estamos em mais um Seis Espinhas. Sem espinhas. Olha, agora apetecia-me já dizer assim, o Seis Espinhas, o Ora cá estamos, que está no YouTube. Ai, agora disse Já YouTube, disseste YouTube. É que eu guardo sempre o YouTube para a Ana e agora ia dizer o TikTok, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn. E o YouTube. Pronto, agora fizemos bem. E como sempre, não estamos sozinhas. Nunca, nunca. Hoje apresentas tu a convidada. Vou apresentar. Temos connosco a Anabela Taborda, subejamente conhecida da nossa comunidade, uma mulher de negócios, uma mulher que luta muito pela presença portuguesa, sobretudo na Dandas. Agora parece que não se pode dizer o nome da rua, não é? Não, ainda é Dandas. Ainda é Dandas. Ok, então já lá vamos. Anabela, bem-vinda. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Cristina. É um prazer estar aqui convosco. Sempre um É prazer. sempre um prazer ter a Anabela na nossa companhia. Sempre, sempre. Muito agradável. Porque para além desses adjetivos todos que a Ana usou, a Anabela é de boa conversa e é uma ótima companhia. Muito. Muito obrigada. Sim, às vezes é difícil fazer-me para Estava-me agora a calar. lembrar que já não é a primeira vez que a convido para fazer coisas que não têm a ver com o normal, digamos assim, porque quando fizemos aquela primeira festa da Woman with Wings, a Anabela também foi uma das nossas oradoras, exatamente, na Casa de Benfica. É verdade. Uau! Imagino que tenha sido muito É agradável, verdade. não estive lá. Mas... Não, foi engraçado, foi muito giro. Gostei imenso. Aí não me estiquei muito, porque assim, naquela altura as pessoas a quererem comer e uma pessoa esticar-se demais com a conversa iam mostrar onde é que estava a porta. Portanto, tive um bocadinho de cuidado quanto havia de falar. E quando é que vai falar aqui no podcast do desporto que o Jamie também tem aqui no Ora Cá Estamos? Há um dia destes que podia vir comentar os jogos do Benfica. Os jogos do Benfica? É assim, Agora já vou não. dizer, eu nasci em Benfica. Ah. O meu pai foi um dos primeiros sócios do Benfica. Nós vivemos o Benfica. Nós saíamos aos domingos, éramos 4 irmãos, na parte de trás do carro e só haviam jogos do Benfica. E quando não havia, o Benfica não estava a jogar, havia-se outros, mas enfim. Portanto, a minha madrinha teve o desplante de, quando o Benfica estava a jogar e as coisas estavam um bocadinho mais apertadas, pegava em todas as crianças, levava-nos para um quarto para rezarmos. E eu nunca me esqueço disso, era tão cruel. Aquilo, nós não percebíamos o que é que se estava a passar, não era? Éramos miúdos e tínhamos de estar ali assim todos, de joelhinhos a rezar para o Benfica ganhar. Porque pelo menos a intenção era boa. Pois, exatamente. Mas, verdade seja dito, não era preciso. O Benfica ganhava a mesma, qualquer. Vamos lá. Já era glorioso naquela altura. Era, mas é engraçado uma pessoa lembrar-se dos momentos de criança e das coisas mais estranhas que nos faziam fazer, não é? Eu já Realmente. tinha ouvido muita coisa. Agora, essa de pôr todas as crianças fechadas num quarto a rezar para que o Benfica ganhasse, ainda não tinha ouvido. Não, Pronto, esta mas é gostei. inédita. Eu gostei. Esta vale a pena. vai para o livro, não é? Vai Esta para o livro de esta histórias. vai. É. Anabela, agora passando a essa parte da idade em que somos crianças e que a única preocupação é que o Benfica ganhe. Claro. Como é que é, qual é o percurso de uma mulher profissionalmente bem-sucedida, com um cargo importante, porque a Anabela é a diretora do IC Savings, do balcão da Dandas. Eu sei que já teve outros empregos, que nem sempre viveu também aqui no Canadá. Quais são os grandes desafios para uma mulher entrar no mercado sério de trabalho, para fazer carreira? Eu vou explicar um bocadinho o meu percurso. Eu estive sempre a trabalhar no ramo que era dominado por homens.
Nunca percebi como é que consegui abrir as portas, talvez porque não tenho medo, porque sou um bocado, o que tenho a dizer, digo, tenho cuidado com o que digo. É assim, muitas vezes as pessoas com quem estamos a falar não têm absolutamente culpa das coisas que estão a acontecer. E outras vezes têm, mas foram mal, como é que eu vou dizer, foram mal formados, não tiveram tempo suficiente dentro da barriga da mãe para sair com todas as características necessárias para poder viver no mundo. Portanto, eu sempre tentei ao máximo respeitar, mas fazer-me respeitar. E, portanto, descobri, conforme se vai andando, que muitas vezes fui abusada financeiramente, não é? Por ser mulher, mas isso já todos sabemos que era o normal. E depois tive muita sorte de estar a lidar com pessoas, tanto no Canadá como em Portugal, principalmente em Portugal, porque também já ia com inglês, já tinha muita experiência de cá, em que fui muitíssimo bem recebida. Portanto, tive aos níveis mais altos dentro de companhias e tomar decisões, formar companhias. Muito interessante. Na altura, o meu maior problema era que eu chegava a um certo ponto, já não havia mais nada inovador para fazer, ficava nervosa. Preciso dar isto a outra pessoa e descobrir outra coisa nova para fazer. Mas não posso considerar que tive muitos problemas relativamente a ser uma mulher no mundo dos homens. Estou a falar na indústria automóvel, na indústria de bebidas alcoólicas, na indústria bancária e não só, não é? Portanto, tipicamente os altos lugares são dominados por homens. Neste caso, nunca tive esse problema. Havia brincadeiras que eu dizia, pronto, de vez em quando, principalmente no Norte da América, é preciso uma mulher mais para o escuro, porque eu andava sempre muito ao sol, e Hispanic. Portanto, eu cabia debaixo de todas essas parcelas. Isto na brincadeira. Para justificar o porquê, não é? Mas não, considero que foi realmente talvez um pouco de sorte que tive nos meios por onde andei, mas também de ter a certeza que me fazia respeitar. Essa personalidade forte. Eu acho que é preciso ter-se uma personalidade com assim, umas linhas bem vincadas para nos conseguirmos às vezes fazer respeitar. E muitas vezes não podemos levar as coisas a peito. Sim, claro. Porque eu tenho, e sempre tentei lembrar-me disto, cada vez que era atacada, e muitas vezes ainda sou, não é? Só pensar para mim, não te baixes a esse nível, não te baixes a esse nível. Ultrapassa, anda para a frente e esquece. E isso é das coisas mais importantes que nós podemos fazer. O tentar vingar-nos, o tentar resolver situações amargas para as quais não há resolução, ou que não interessa resolver, melhor ainda, não é? Só nos levam a nós a perder tempo precioso da nossa vida. E leva-nos a ficar num mundo muito negativo e muito escuro. Muito amargo. E eu vivi com tanta gente assim que a primeira coisa que eu tinha de fazer era afastar-me. Portanto, eu passei muito tempo, não quero dizer sozinha, mas não em grandes grupos, porque era essa a tendência. E isso para mim era das coisas piores. Não, tenho de me afastar, tenho de estar... Isso é muito inteligente. Porque a tendência que há é de sermos influenciados por essa onda negativa, por essas pessoas que de uma forma, e para pegar naquilo que disse, não se respeitam a si próprias, e é por isso que chegam a esse nível. É preciso ter muita força de vontade. Sempre tive essa força de vontade, Anabela? Eu penso que sim. E devo isto talvez aos meus tenros anos em que fui marginalizada porque a minha família, portanto, eu era 4 anos mais nova que os outros. Portanto, eu não me deixavam entrar para certas conversas, não me deixavam entrar para ver certas coisas e eu acabei por ficar sempre sozinha. Mas ou eu ia abaixo e ficava negativa, ou então, se calhar, pelos vistos, deve ter encontrado formas de me entreter e dizer... não me interessa, não quer saber, se tu não gostas, eu ainda menos, portanto... Azar. Exatamente. E foi talvez daí, porque a única coisa que eu me posso lembrar foram desses momentos de portas fechadas e de eu dizer, mas porquê é que eu não posso entrar? E até na altura, eram os Beatles ou coisa no género. Mas
e depois dizer, ok, olha, adeus, não me interessa, e ir para outra. E aliás, eu gosto dos Beatles, mas por isso se calhar foi que eu nunca fiquei grande maluca por eles. Não era da minha liga, era um dos outros. Isso é muito interessante. Aliás, falar em Beatles, as mulheres levaram com aquele rótulo, e eu já falei aqui nisto, né? Aquele rótulo de que somos umas maluquinhas, que gritamos pelos cantores e que não nos sabemos comportar. Qual é a sua opinião sobre esse aspecto, Anabela? É assim, eu nunca fui a um grande concerto. Porquê? Porque eu não consigo estar no meio de muita gente aos gritos. E portanto, isso a mim transtorna, como tal, não ia. E depois tinha medo dos stampedes, onde as pessoas passavam por cima uns dos outros. Foram as mulheres, sim, principalmente as mulheres, sem dúvida, as miúdas, coitadas também. Eu lembro-me tão bem de nós termos os primeiros discos, não é? E ouvir as primeiras músicas que não eram as tradicionais portuguesas, e a minha mãe, por acaso, apoiou-nos sempre. A minha avó era, que horror! Conservadora. Mas, anos mais tarde, isto em Portugal, anos mais tarde, nós comprámos um disco do Leonard Cohen, que tem uma música muito baixa, uma voz muito... E a minha avó vira-se para nós, mas o que é isso? Parece que está a morrer. E, portanto, ela não gostava só porque... Mas se calhar até gostava imenso das músicas que nós tínhamos. Mas é giro realmente. Mas sim, na altura houve um pouco desse histerismo. É engraçado, em Portugal nunca vi tanto esse histerismo assim. Era mais no Norte da América, Inglaterra, se calhar França. Não me lembro de estar à volta de pessoas em altos gritos, mas como digo, também não fui a muitos concertos, não tive assim grande envolvimento nisso, até porque era afastada, não é? Como era afastada, eu e a minha melhor amiga resolvemos ir descobrir fazer outras coisas. Sei lá o que é que nós fizemos, mas fizemos. Pronto. Eu fui a muitos concertos, felizmente posso dizer isto, lá em Portugal, e também nunca vi isso. Eu acredito que essa famosa histeria, aspas, se calhar foi na década de 60, 70, quando as pessoas, principalmente as mulheres, já podiam exprimir os seus sentimentos, aquilo, não sei, e se calhar aproveitaram para mandar aquilo tudo. Mas que em Portugal e Espanha e outros países ainda se vivia uma ditadura. Claro. Pois, também é verdade. Pois. E se calhar a sociedade era conservadora ao ponto, sem se calhar se aperceber, em que talvez não fosse autorizado ser-se não era histérico. de certeza. Claro. E eu acho que isso teve talvez uma grande influência, porque por vezes, e eu ouço isto muitas vezes, e a minha filha diz-me muito isto, que é realmente a comparação é com o desporto. E a Anabela, que cresceu a ouvir no Benfica, ela diz sempre, mas os homens comportam-se da mesma forma para com a equipa de futebol, por exemplo, mas não são vistos como histéricos. Que é uma observação muito interessante. Que são homens. Muito engraçado mesmo. E muito bem visto. Muito bem visto. Porque são comportamentos muito diferentes. São comportamentos semelhantes, mas cuja reação e percepção é totalmente diferente, não é? Talvez até pelo tom de voz. A nossa voz é mais alta, a deles é mais baixa, mas o último jogo foi do Euro 2000 e qualquer coisa, a que eu fui no estádio do Benfica. Eu estava um bocado assustada de só chegar ao estádio. Mas como nós estávamos no VIP booth com, não sei se era o William Grant, penso que era, portanto, fomos quando já tinham passado as grandes multidões, principalmente dos ingleses, com bandejas enormes de cerveja, não é? E depois mantiveram-nos lá outra vez até estar tudo limpo, porque aquilo era assustador. E eles não brincam, apesar da polícia era muita, porque eles têm essa fama, não é? E portanto, como sabem, há alguns que nem podem sair já da terra deles, entre aspas, porque são histéricos. Mas é engraçado que digas isso, e agora fazendo esta comparação, porque é assim, ok, efetivamente até podemos assumir que as mulheres eram umas histéricas, ou são, porque gritavam nos concertos de música e porque não sei o quê. Mas, curiosamente, é no futebol que há muito mais acidentes e violência física. Exatamente.
Exatamente. Quer dizer, não sei se será apenas no futebol, poderá ser de uma forma geral no desporto, mas como eu conheço melhor o futebol, falo do futebol, que é uma pena e que muitas das vezes vem das próprias claques das equipas. O futebol, hockey, não é que nós não tínhamos na Europa, mas sim, eu concordo plenamente que é isso. Também nós temos de ver nos concertos, tipicamente não há bebidas, não se está ali no meio a beber. Em Portugal lá. Mas não era exagerado, sabe o que penso é que eu acho, Anabela? Eu acho que as pessoas, quando vão a um concerto, vão apenas para ouvir música e estão todas focadas exatamente no mesmo. Não está cada um. Não há rivalidade. Não. E a música, não há duas equipas. A música traz muito, mesmo que seja uma música aparentemente mais agressiva, a música é harmonia. A música é universal. As pessoas não precisam sequer de conversar ou de se entender, mas ouvem a mesma música, portanto, eu nunca vi. E olha que eu fui ver, por exemplo, acho que dos primeiros grandes concertos que eu vi foi a AC/DC e eu confesso que eu tinha um bocado de receio, porque era mais ignorante e pensava que também andava lá tudo à pancada uns aos outros. E não. Pois aconteceu. Maravilhosamente. Exato. As pessoas estavam para ouvir música, para dançar, porque para gostam. cantar, embora bebessem e fumassem, tudo aquilo a que tinham direito. Mas não havia questões de violência. E isso é interessante. Voltando à comunidade, Anabela, como vê o progresso o caminhar da nossa comunidade portuguesa? Porque a Anabela já tem muitos anos de comunidade, de envolvimento. E duas ondas diferentes, não é? Exato. De quê, desculpa? E duas tempos diferentes. Dois tempos diferentes, exatamente. Eu estive cá anteontem, quando tinha 17 anos, e depois e ontem quando cheguei aos 60 e tal, não é? Mas enfim, isso... olha, eu não sei bem explicar. Eu acho que a comunidade, até certo ponto, posso dizer que está quase estagnada. Nós temos pessoas que evoluíram bastante, sem dúvida, e mal de nós, se esse não fosse o caso, aqui nos Estados Unidos, em Portugal, seja lá onde for. Portanto, há famílias que as crianças vão começando a ter interesse a embarcar por carreiras profissionais, e isso em qualquer lado, e temos aqui, e temos pessoas de muito alto nível com o nosso sangue português. Mas temos pessoas que também não estão interessadas em evoluir e que vivem no hoje. E que vivem com a família, com os vizinhos e que estão felizes com isso. Francamente, não critico ninguém. Acho ótimo. Nós precisamos de todo estilo de profissões, todo estilo de pessoas. Será que eu tenho de vez em quando pessoas que chegam, e isto é triste, o que eu vou dizer, eu tenho pessoas que chegam com carreiras profissionais em Portugal, que chegam cá e que por qualquer razão acabam a trabalhar em padarias ou nas limpezas, mantêm-se só com os ouvidos na língua portuguesa e quando finalmente conseguem ter a capacidade, não é a capacidade, quando conseguem ter os documentos para poder ter um trabalho, não arranjam. Porque não falam inglês, porque não se adaptaram à sociedade canadiana. E esse é o que me faz mais pena, porque eu vejo pessoas que eu gostaria imenso de contratar, pensam, meu Deus, isto seria fantástico ter esta pessoa aqui, que alívio seria para mim, mas não posso, porque não têm essa capacidade. E isso é uma coisa que eu gostava imenso de apelar às pessoas. Quando vêm, sim senhora, continuam a ouvir estes podcasts e o outro a seguir em inglês. Não fiquem só. Por outro lado, posso dizer que ontem tive lá uma senhora que não tinha nada a ver comigo, mas veio para se encontrar com o advogado. Portanto, nos nossos escritórios temos imenso espaço, em vez de estarem a subir as escadas, podem usar um dos escritórios ali. E depois ele veio-me dizer que a senhora estava muito agradecida, que fazia 90 anos. Eu levantei-me para ir falar com a senhora, para lhe dar os parabéns, depois disse ela assim, ai, é tão bom ouvir a nossa língua. Gosto tanto de entrar num sítio e ouvir a nossa língua. E eu fiquei tão enternecida, coitadinha. Mesmo querida, ela disse, eu adoro ouvir as nossas estações de rádio e ouvir as pessoas a falar. E ela disse, eu nunca aprendi inglês. Eu disse, pronto, não faz mal, não precisa. Então, temos a sorte de viver aqui e termos também o nosso português.
Portanto, essa também é o outro lado oposto daquilo que eu estava a dizer, não é? Mas uma senhora com 90 anos já não vai andar à procura de emprego, de certeza, não é? Exato. Portanto, a dificuldade é, na realidade, quando as pessoas vêm e quando começam a fazer dinheiro, que parece muito dinheiro, não é? Comparado com o que se faz em Portugal, parece que vão encher os bolsos, até realmente depois terem de começar a pagar as contas e ver que não chega lá. Mas essa de imediatamente se focar só no que faz dinheiro na altura, leva a que depois não possam evoluir mais tarde. E penso que muitos deles acabam por olhar para trás e talvez ter pena de não o ter feito. E não vejo alteração nenhuma nos últimos 12 anos. A população que está a vir é pelas mesmas razões. Portanto, enquanto não formos buscar pessoas porque precisamos de um médico, precisamos de um enfermeiro, precisamos de seja lá o que for, e aí, sim, eles vêm só com a língua portuguesa, mas acabam por ter de se integrar forçosamente e, portanto, estão a um nível diferente até de salário, mas o resto faz-me pena, porque não há muitas pessoas que o venham. E depois, quer dizer, os amigos acabam por o influenciar e vê-se o dia-a-dia, e nós conseguimos, vamos nos desenrascar à portuguesa, não é? E isso é mau. Isso é mau. E eu acho que há também este fenómeno que já começamos a ver a primeira geração já está a envelhecer, a segunda geração já está mais integrada também. Acha que esse é um fator de mudança na nossa comunidade? Sim. Até porque os filhos agora já não vão voltar atrás àquilo que era. Portanto, sem dúvida, acho que vai evoluir. A nova imigração é que é preciso ter atenção de não os deixar cair num poço sem fundo, porque depois aí começamos outra vez o mesmo vício, círculo vicioso. Mas sim, acho que eu, por exemplo, ainda há bocadinho estava a falar com uma moça, portanto os pais vieram e os filhos é que são já de cá, infelizmente perderam o português todo. E isso também é triste, não é? E esse é o outro lado. Há aqueles que ficam só no português, como a Anabela disse, mas depois também há aqueles que não se preocupam em passar a língua portuguesa aos filhos, não é? E penso que talvez tem de haver um esforço bastante grande, tem de haver... Nós, neste momento, somos reconhecidos por sermos um povo honesto, um povo trabalhador, um povo que se esforça para coisas diferentes e dá a mão a alguns. Damos as mãos uns aos outros. Quando vemos um a cair, tentamos apanhá-lo. Mas nós precisamos de ir além disso. Nós precisamos de realmente aprender a dar passos para fora daquilo que nos faz confortáveis. Mas os nossos jovens não estão já muito mais, por exemplo, com entradas nas universidades, a procurarem ter futuros e caminhos diferentes dos pais e dos avós, principalmente? Eu acho que sim. Começa a haver, pelo menos, já é um bom princípio, não é? Sem dúvida, mas continuamos com muitos que é mais fácil ir para a construção, ganhar dinheiro ou e comprar abrir... um carro. Exatamente. E é esse o ganhar dinheiro rápido. E eu estou ali num mundo onde vejo muito mais o ganhar dinheiro rápido do que vejo os que estão para ir para a educação. Apesar de, claro, que os vejo. Nós temos, por exemplo, o exemplo da Luz ao Cantuna, são todos portugueses, e estão na universidade e mostram realmente a outros que é possível. É possível ser-se português, falar-se a língua, não sei se todos eles falam, mas cantam. Portanto, já não é nada mau. Exato. E o esforço é fantástico. Temos de realmente ver que é isso. Mas nós também, isto era uma coisa que a minha filha falava muito, é que cá parámos no tempo. Portanto, o português cá era um português de há 20, 30 anos atrás. E a música que se ouvia cá era a música de 20 ou 30 anos atrás. A música, a arte... a escrita, os livros
a inovação que Portugal tem Não passa por é cá. absolutamente extraordinária. É de bradar aos céus. É fantástico, fantástico, fantástico. E é uma coisa que não é muito conhecida. Porquê? Quando se vai daqui para Portugal para passar férias, vai-se para a terrinha. Exato. Não é? E os jovens vão para ver a família. Eu não estou a dizer que está mal, pelo contrário, acho muito bem, porque temos de ter as nossas raízes familiares bem sólidas, mas também seria extremamente importante poderem passear um bocadinho pelo país e ver o que há. Expô-los à cultura do país. Exatamente. A uma cultura que é diferente daquela de onde saíram ou de onde os pais saíram. E há tanta coisa absolutamente. E é um pouco disso que nós estamos a tentar fazer na Dundas, não é? Com o Vils, com o Bordalo e outros que tentamos fazer, e até na própria landscaping que vamos tentar fazer, será trazer coisas mais modernas para podermos ver um Portugal atual. Claro que, infelizmente, daqui a 20 anos isso já passou da história, mas... Sim, e, por exemplo, tanto o Vils como o Bordal são artistas internacionais. Portanto, eu até acredito que muito fora da comunidade portuguesa, e quem gosta da arte urbana, que os conheça. Podem até nem saber que são portugueses. Exato. Mas acredito que os conheçam. Exato. Sim. Eu tive um dos rapazes que ele é professor na Toronto Metropolitan University. Saiu certo pela primeira vez. Não é Ryerson. Eu continuo a dizer Ryerson, perdoem, mas... não faz diferença é como a nenhuma. Dundas, pelo amor de Deus. Não, a Dundas vai ficar Dundas, não é? Vai ficar Dundas? Duvido que alguma vez se altere. Vai só o Dundas Square que vai passar a Sankofa. Yeah. Mas a estrada não vai. Mas é Ryerson. É Ryerson. Mas ele conhecia estes artistas. Aliás, ele foi... ele esteve envolvido no projeto do Bordal, muito mesmo. Foi mais como o braço direito. E depois foi a Portugal. Foi a Portugal, ao Porto, conhecer um artista que eu não me lembro do nome, que é um artista fantástico de augmented reality. Portanto, que é a realidade virtual, onde nós estamos a olhar para um prédio e se vê uma figura a sair e que faz todos os movimentos e que interage connosco. Em Lisboa também não sei quantos mais, e ele, se pudesse, ia lá para ir conhecer estes jovens e para ir aprender, não é? Portanto, nós temos uma alta qualidade de pessoas, porque eu não quero dizer só jovens, que alguns já são jovens mais para o meu lado, para o lado deles, e que têm tanta coisa para aprendermos, que nos ensinam, e isso é outra coisa, nós temos de continuar sempre, de mente aberta a aprender. Os jovens continuam a ensinar-nos tanto. E o que é que me ensinam? Se calhar eu até já sei. Ensinam-me a olhar para a coisa de uma forma diferente. Porque nós ficarmos só a ver da mesma forma sempre, ficamos como burros a olhar para um palácio. Sim, não é? Exato. E eu aprendi tanto com jovens. Hoje o meu patrão telefona-me e ele diz, não estás aí sozinho. Eu disse, não há problema, estou aqui com jovens. Ele disse, isso é bom. Eu disse, claro que é bom. Claro. É sempre bom estar rodeado de jovens. Pronto, e continuamos a falar. E ele sabe que eu estou sempre portas abertas para todos os jovens. Entra, vamos pensar em coisas inovadoras. Isso é que a mantém jovem também. Exato. Claro. Coisa é aquela necessidade de estar sempre a aprender, de estar sempre a fazer qualquer coisa, a andar para a frente, porque nós nos sentamos só na cadeira. O Sebastião da Gama, que também era professor, dizia aos alunos, não sou mais do que um colega entre vós, sou um bocadinho mais velho. Estou aqui para ensinar umas coisas e aprender outras. E acho que é por aí que estou a ver a Anabela. É mesmo. Eu acho giríssimo. Lembro-me muito bem, quando voltei para Portugal, depois de estar cá, uma série de anos, e estava na parte da indústria de bebidas alcoólicas e estávamos a desenhar uma nova firma de distribuição. E era eu e um inglês, o indivíduo com uma categoria absolutamente fantástica, uma mente. E eu lembro-me, estávamos os dois a fazer cálculos e os nossos resultados davam exatamente iguais, portanto, estávamos corretos. E ele olha para a minha folha de cálculo e diz, mas porquê é que tu fazes assim? E de repente ele fica a olhar para aquilo e diz, que engraçado, nunca pensaria em fazer assim, mas pelos vistos chega ao mesmo resultado. E eu achei tão giro, nunca me esqueci,
porque ele tinha mais 20 anos, 20 e tal anos que eu, não é? Muito enraizado, um indivíduo que ia de país em país, a nível mundial, a fazer o que estávamos os dois a fazer, sempre com as suas ideias, as suas folhas de cálculo daquela forma, e de repente ele disse, espera. Por isso, ele também me ensinou muito, que é muito giro realmente estarmos abertos, porque a tendência muitas vezes, e até quando estamos a ensinar, não é? Principalmente o que tem a ver com matemáticas e coisas no género, nós temos a tendência de dizer 1 mais 1 são 2, mais isto, mais aquilo, enquanto se calhar eles veem 2 mais não sei quantos e ultrapassam a nossa forma de raciocínio. E é interessante, não quer dizer que eu consiga sempre assimilar a forma de raciocínio, mas que é extremamente interessante e gratificante uma pessoa ver coisas diferentes, E isso é muito giro. E por isso é que, sabe o que é que isto agora é só uma parte das coisas que me assustam mais? São jovens velhos. Aqueles jovens que não conseguem ver a não ser da forma que aprenderam. E dá vontade de dar 2 estaladas. Eu partilho. Partilho dessa filosofia. Os jovens velhos, não é? É. Eu, por acaso, tive uma colega de trabalho já há muitos anos lá em Portugal, ela até era da Lituânia, e ela dizia sempre assim, a minha filha tem 20 anos e ela tinha perto de 50, é muito mais velha do que eu. Acredito. Ela dizia sempre isso da filha, eu dizia-lhe, Virgínia, não diga isso, é verdade. Eu tinha uma miúda em Portugal, marketing, portanto, estamos a falar de jovens que têm trabalhos interessantes, trabalhos inovadores, que têm de puxar pela cabeça e a imaginação, e que eu lhe disse, ok, tu vais, eu não vou poder ir, tu levas o dinheiro e só pedes um recibo e dás o dinheiro. Não, eu não consigo fazer isso. Ai, meu Deus, não, nem nunca pensar. E eu assim, olha, saiu uma outra velha aqui à minha frente. Não, mas foi mesmo aí. Até o Jamie se ri. Qual é a dificuldade? Sabes contar, tens aqui uma coisinha com dinheiro, pois dali aquilo é igual a isto, estás ótima. Não, e eu a partir daí disse, não, esta aqui não dá mesmo, para só ficou fisgada naquela, e é aquilo que sabe, aquela arte, e não consegue aprender mais arte nenhuma. Mas isso é engraçado, que também há pessoas assim. Eu tenho 2 amigas que são 2 mulheres bastante inteligentes, que profissionalmente estão muito bem colocadas, nenhuma nem outra conduz. Acho que nem sequer tentaram tirar carta de condução, porque nem pensar. Uma delas viveu e vive em Lisboa, mas é um autêntico GPS. Eu até lhe digo, é uma pena que tu não conduzas, mulher, porque tu conheces todos os cantos e recantos. Ela chegava a marcar um sítio qualquer comigo em Lisboa, mas naquelas ruasitas mais pequenas, não sei o quê. Vens aqui ter assim, cortas à esquerda, à direita, paras no semáforo, eu estou aí e entro no carro. E era assim. Matemático. No entanto, não conduzem. E a outra é a madrinha da minha filha, que também é uma mente brilhante, faz coisas fabulosas, ela é professora de filosofia, não conduz, e mandá-las ir, por exemplo, ao multibanco para fazer um pagamento de um serviço. São pessoas cujo... Isto de 7 cabeças, não é? São pessoas... Mas não é que sejam antiquadas ou atrasadas. Pois, eu acho... Não lhes dá para ali, só isso. Eu acho que são pessoas cuja mente trabalha segundo um determinado padrão e sofrem de ansiedade se o padrão se quebrar. Pois, provavelmente, concordo. Ou então não se interessam, sim. Não sei, mas acho também engraçado não. porque são ambas mulheres muito inteligentes, que eu aprecio bastante, mas há certas E coisas... isso é quase, pode-se aplicar quase à comunidade em que estamos a falar destas pessoas todas de fora que se interessam pela nossa cultura. Portugal está na moda e nós somos quase aquele tipo de santo da casa que não faz milagres. Somos aqueles que se calhar menos apostamos como comunidade nessa transformação e nesse caminhar que é preciso ter. O que é acha, Anabela? Eu penso que sim. Eu costumava dizer que nós portugueses tínhamos a mania que éramos os maiores porque conquistámos o mundo, por causa dos descobrimentos. E a seguir deitámos à sombra da bananeira, não é? E continuamos um pouco à sombra da bananeira. Quê? Nós somos os maiores, então nós fizemos isto, aquilo e aquilo outros. Agora, como a necessidade é a mãe de toda a invenção, temos o exemplo de todos estes jovens fora, porque aqui o mais fácil, mas lá a construção não paga, as limpezas não pagam como aqui, e então a inovação é que os leva a superar, a viver e a terem sucesso. Aqui não há
tanto essa necessidade, e não estou, quando falamos de portugueses também podemos falar das outras etnias todas. Não é? Sem dúvida. Isto não somos os únicos desta forma, somos os que conhecemos melhor, estão no nosso sangue, mas eu concordo que sim, que é pena. É pena. É, sem dúvida. Não sei Mas eu acho que os jovens de hoje também, nós habituámos-nos a criticar os jovens dos tempos de hoje. Mas, no fundo, eu não sei se eles não terão até umas tarefas bastante complicadas. Porque, por exemplo, nós tivemos uma educação que a educação que nós tivemos era na base de nos encaminharem já para sabermos fazer as coisas, fosse fazer a cama em casa, fosse comportarmos na rua, na escola, saber como falarmos com a professora, sabermos quais seriam as possíveis profissões que se enquadravam mais no contexto em que vivíamos e todas essas coisas. E hoje em dia os jovens, e perdoem-me, mas eu tenho que dizer isto, estão entregues a um computador e a um telefone e são criados ali à frente do computador. E depois, se calhar, falta-lhes muitas outras coisas e muito acompanhamento dos pais que passam a vida a trabalhar, que todos nós temos que o fazer, que é verdade, mas que também tem que nos sobrar tempo para esses filhos, porque então, senão vão ser educados e criados e dar-lhes valores transmitidos através de um ecrã do computador. Esta é a minha crítica. Mas acho que eles não estão preparados. Há quem diga, não, isto está em vários artigos, que os jovens de hoje em dia não estão preparados sequer para sentir uma frustração que é logo o fim do mundo. Nós todos os dias temos que nos frustrar por qualquer coisa, mas temos que ultrapassar, porque se não dá aquilo fazemos outra coisa. E eles não têm essa capacidade. Emocionalmente não são maduros, não são adultos emocionalmente. E têm todos esses desafios. Pronto, estou a tentar dar uma no... Como é que se diz? Uma no cravo e o outro na ferradura. Mas aí somos nós, a geração da minha idade, que tem muita culpa, porque nós trouxemos os meninos para aqui e não queríamos que os meninos passassem por nada daquilo que nós passámos. Mas não são só os meninos daqui. Está em todo lado assim. Pois, acredito. Mas eu agora, como estou aqui... Claro. Sim, em Portugal de certeza a mesma coisa. Não quero que o meu filho passe por isso. Porquê? Aliás, eu digo muitas vezes quando me vêm... porque o meu filho não... Desculpe, o seu filho tem uma deficiência física, mental? Não tem? Então, se calhar, largue-o. Deixe-o fazer. O que é que vai... Estou a falar de filhos já, 40 e tais anos. O que é que vai acontecer quando o senhor morrer? Ele vai viver para debaixo da ponte? Talvez se o senhor agora o deixar ir viver debaixo da ponte, não lhe fazer tudo, não lhe dar o dinheiro, ele aprender o que é necessário para poder sobreviver, quando o senhor morrer, ele vai ter tudo aquilo que necessita para poder sobreviver. Porque se o senhor só lhe está, senhor, senhora, seja lá quem for, porque tenho visto avós, pais, e é triste. Não há vergonha nenhuma em deixar o filho chorar, em deixar o filho esmurrar o cotovelo. Isto é de criança, mas o que eu quero dizer é que quando chega a um certo ponto, por exemplo, a minha filha, quando eu cheguei cá, ela tinha, coitadinha, tinha uma dívida de cartão de crédito e não percebia nada daquilo. E eu disse, ok, a primeira coisa que vamos fazer é, vamos pagar o cartão de crédito. E agora vamos fazer as contas, não vais ficar a pagar-me 20 e tal % de juros, vamos calcular a 3%. E agora vais ficar a pagar. E ela começou a perceber o que era. Só fazer de pagar aos meninos e acabou, faz com que façam outra vez. Aliás, hoje devem ter ouvido nas notícias que os estudantes do liceu vão ter de ter uma carreira de financial planning antes de se poderem graduar, que acho que é ótimo. Está tudo a entrar em pânico. Pois. Está tudo a entrar em pânico. Os professores ou os alunos? Os alunos. Os professores há muito que andam a pedir, porque passam uma vida toda a fazer cálculo e funções e equações e não sei o que mais, que ninguém usa e que ninguém percebe. Claro. E a maior parte dos alunos chumba ou então tem notas péssimas e
O que afeta, exato, mas não sabem adicionar. Não a minha filha, eu é que a estou a ensinar. Quando fui buscar o cartão de crédito, ela nem sabia como é que funcionava um cartão de crédito. Ela não percebia a lógica de se pagar. Não, mas eu não tenho dinheiro, estou a pagar. Mas eu disse, não. Eu é que tive que lhe estar a explicar aquilo. E há muitos professores frustrados a dizer, se calhar não é preciso tanta equação e se calhar é preciso termos mais atenção à chamada literacia financeira. E finalmente está a ser introduzida, mas claro está. Mas tem que ser também, aqui tem que ser muito honesta, há pânico entre os alunos e muitos pais também a culpar o sistema porque os meninos não estão preparados para um desafio tão grande e vai-lhes causar depressão. Pronto. E mais não disse, não é? E é o que temos. E mais não disse. Pois. Pronto, agora temos que chamar outra vez a Elaine, voltamos à depressão. À psicoterapia. Ai, paciência. Bem, isto dá pano para mangas, mas efetivamente acho que não nos podemos esquecer de preparar os jovens para as coisas práticas do dia a dia, umas mais sérias que outras, mas que essas são aquelas com que eles se vão deparar todos os dias, todos os minutos, quer dizer, e que têm que resolver. Mas pronto, as coisas estão como estão. Por agora, vamos ficar por aqui. Vamos. Anabela, tem um telefone ao seu lado. Se pudesse telefonar para a sua filha que tinha uma dívida no cartão de crédito, mas que entretanto pagou com 3%, porque a mãe também não era assim tão má que ia pôr uns 20% de juros, o que é que lhe diria? Para lhe ensinar, antes dela começar? Não, o que é que lhe gostava de dizer? Gostava de falar, por exemplo, de tudo o que tem feito na Dundas West Fest, dos vils e dos bordalos de hoje em dia que ela não teve a oportunidade de conhecer. Adorava. É engraçado porque eu ainda de vez em quando ainda falo com ela. E agora estou a viver na College Grace, que era onde ela estava, e sinto muito a presença da minha filha. Mas o que eu dizia, Cristina, tinhas razão. A Cristina ensinou muitas coisas. Uma das coisas, isto foi o principal, e eu tento sempre lembrar-me disto, nunca tomes uma decisão precipitada, porque eu é logo tratar de tudo. Espera um bocadinho. Às vezes as coisas... O que é que aconteceu? Há uns anos atrás, ela queria ir... tenho 3 primos aqui, mas ela queria ir tanto com aos Estados Unidos como queria ir com o outro a Thunder Bay. E estava ela a querer ir a todos. E então a Cristina foi convidada no mesmo fim de semana para ir aos 2 lados. Eu estava em Portugal. E ela estava toda triste. Filha. E disse ela... Cristina, eu não sei o que te diga, mas se calhar tens de falar. E ela disse, mãe, deixa estar. Isto vai-se resolver. Deixa estar. Eu ia tomar uma decisão. No final, nem um nem o outro foram. E já me aconteceu. Não ela tomar decisão nenhuma. Exato. Ou de ficar mal com um ou com o outro. A outra coisa era que a Cristina adorava a nossa cultura. A cultura atual. Era um dos sonhos dela, era trazer o vils, o bordalo, as músicas portuguesas atuais, o teatro, a dança. Ela esteve envolvida, com certeza conhecem o Paul Gama-Chamoma. Ela esteve envolvida, portanto foi ela que o ajudou a aprender a falar inglês, porque ele, quando chegou de Moçambique, não falava uma palavra de inglês, portanto a Cristina foi o elo, e era mesmo o sonho dela. Ela dizia, mãe, temos de chocalhar estas pessoas aqui para verem o que é Portugal. Portugal é tão fantástico hoje. E era isso que eu dizia, filha, tentei continuar, a tua obra nunca será acabada, volta se puderes e continua. Que bom. Muito bom. Principalmente que continua a falar com ela, Anabela. Sem dúvida. Bem, agora ficamos todos lágrimas nos olhos, mas infelizmente as perdas também fazem parte da nossa vida. É importante é que se consigam gerir e ultrapassar. Eu acredito que a saudade será sempre eterna, mas a dor vai ficando um pouquinho mais suave com as boas memórias. E falar é imortalizar. E por isso está de parabéns por isso. E eu sempre, foi a primeira coisa que eu fiz, ouvi-la sempre, e depois dela falecer, não é? Ouvir os discos dela e a música, ouvi-la rir,
ver o que se passa e falar. Eu tenho um orgulho nela. Quer dizer, Claro. uma pessoa quando se fecha, parece que temos vergonha ou que não queremos contar ao resto do mundo as coisas fantásticas. Portanto, eu sou um pouco ao contrário. Sim, caem lágrimas, mas também é bom porque Mas eu tenho dry eye syndrome. Claro. Por isso é muito bom. Importante, com certeza que sim, e ela estará certamente muito orgulhosa por perceber que continua os seus projetos de promoção da cultura portuguesa aqui, e vai continuar durante muito mais tempo. Eu espero que sim. Anabela, é sempre um gosto tê-la na minha presença, conversar consigo. Prazer. É sempre muito bom. Há sempre umas palavras que depois de falar consigo me vêm aqui e eu vou buscar Anabela. Sim. E ficam no silêncio da alma, não é? Sim, só aguardadas Sim, para é nós, exato. para aproveitarmos. Muito obrigada uma vez mais. Obrigada eu. Obrigada Ana, obrigada Cristina. Foi um prazer estar aqui. E acho que será muito interessante continuar a ouvir-vos e as vossas convidadas e convidados. Parabéns. Obrigada, foi a primeira, mas não será a última vez que vamos estar aqui a conversar. Certeza. Obrigada. E chegamos assim ao fim de mais um Sem Espinhas. Acompanhe-nos em todas as redes sociais. Vou dizer outra vez: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok E YouTube. e Spotify. E o Spotify, Também exatamente. estamos no Spotify. Sem Espinhas, sempre consigo. Este episódio tem o apoio de Creative 7, a empresa de marketing que faz o seu negócio brilhar.